Vamos continuar então com o nosso módulo de Godot Engine do curso de desenvolvimento de jogos. Essa vai ser a nossa 16ª aula, tá bom? E vamos entender uma coisa super importante. Vamos tentar, entender uma coisa bastante importante, que são as variáveis. As variáveis, elas são importantes em todas as linguagens de programação. Todas as linguagens, Desde a linguagem C, C++, C Sharp, PHP, JavaScript, enfim, Pascal, Object Pascal, COBOL, enfim, todas as linguagens de programação possuem variáveis, tá bom? Então, inclusive o Godot, o GDScript, que é usado pelo Godot Engine. Vou pedir para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários. Vamos aqui agora. Agora são 11 horas, são 10 horas, 10 horas e 11 minutos. Bom, qual que é a ideia de variável? Olha só, o próprio nome já está dizendo, é variável. Vamos imaginar o seguinte, todo computador ou sistema computacional, quando eu falo sistema computacional, pode ser um videogame, tá? Ele pode ser um celular. Então ele vai ter dois tipos básicos de memória, ok? Ele vai ter o que nós vamos chamar de memória, tem aquilo que nós vamos chamar de memória principal, e vai ter aquilo que nós vamos chamar de memória secundária. Geralmente, a memória principal, ela é o que nós vamos chamar de memória, é uma memória rápida, uma memória eletrônica, tá? Já no caso, a memória secundária, já é uma memória mais lenta, magnética, óptica, tá? Pode ser um DVD, um CD, ou próprio um HD do computador ou do seu console de videogame. E a memória principal geralmente é uma memória eletrônica. O que acontece? Quando você pede para executar um jogo, o jogo geralmente ele está sempre armazenado na memória secundária. Então ele é carregado da memória secundária para a memória principal. E quando você salva o seu jogo, ele é enviado da memória principal de volta para a memória secundária. Só que durante a execução do jogo, durante a execução do jogo, dados são gerados, ou seja, uma grande quantidade de informação é necessária para que o programa seja executado. Então, dados são gerados, Dados são gerados durante a execução do programa. Dados são gerados durante a execução do programa. E aí o que acaba acontecendo? Esses dados, eles precisam ser armazenados. Mas onde eles vão ser armazenados? Na memória secundária? Não. Porque senão teria que ficar havendo um processo de gravar. Isso ia tornar o seu jogo lento, ou o programa que você está utilizando lento. Então esses dados ficam na memória principal, na memória eletrônica, tá? E eles são guardados num negócio que nós vamos chamar de variáveis. Esses dados, nós vamos armazená-los. Esses dados ficam armazenados de forma temporária na memória eletrônica do computador, na memória eletrônica, que nós vamos chamar aqui de memória principal. Ok? E esses dados que vão ficar armazenados de forma temporária na memória eletrônica, a memória principal, que também para computador é chamada de memória RAM, tá? Eles vão ficar guardados em variáveis. Então, nós vamos guardar
Os dados são armazenados em variáveis, ok? Os dados vão ser armazenados em variáveis. Bom, e o que seriam essas variáveis? Então, o próprio programa que está sendo executado, seja esse programa uma planilha eletrônica, um editor de texto, um jogo, ele vai se encarregar de criar essas variáveis na memória do computador. Então, primeira coisa, variáveis precisam ser criadas, tá? Então, em relação às variáveis, elas precisam ser, variáveis são criadas. São criadas na memória, ok? Do dispositivo eletrônico que você está usando, tá? Essas variáveis, elas vão ocupar uma certa quantidade de bytes, ok? Bytes é a unidade básica, tá? Nós temos o bit e o byte. Então, elas ocupam, né, ou elas requisitam, as variáveis requisitam ou utilizam uma certa quantidade de bytes. Ok? E uma outra coisa importante. As variáveis armazenam os dados. As variáveis armazenam os dados recebidos, processados, tá? Então, as variáveis armazenam os dados recebidos e processados. Uma outra coisa importante, nós vamos ter diferentes tipos, temos diferentes tipos de variáveis. Por quê? Tá? Se eu tenho diferentes tipos de dados, eu vou ter diferentes tipos de variáveis, tá? Nesse caso, as variáveis, nós vamos ter uma variável, por exemplo, se a variável vai armazenar um texto, ela vai ser do tipo texto. Se a variável vai armazenar um número, ela vai ser do tipo número, tá? Então, o tipo da variável que será criada depende do tipo do dado que ela vai armazenar, o tipo do dado que ela vai armazenar. Ok? Então, nós vamos ter. E aqui também, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, aqui toda variável possui um identificador. Toda variável possui um identificador. Ou seja, toda variável possui um nome. Ok? Tá bom? Então, nós temos mais ou menos isso. Tem muita mais informações sobre variáveis, mas por enquanto tá bom. Então, o que nós vamos ter? Então, nós temos a memória do computador. Nós temos a memória do computador. Ok? E na memória do computador, vamos imaginar aqui que essa região é a memória do nosso computador. Vou chamar de memória RAM, tá? Que é a mais comum. E aqui eu vou criar uma caixinha. Eu vou estar criando uma caixinha
dentro dessa memória. Essa caixinha, ela geralmente é criada pelo próprio programa que está sendo executado. O jogo, um joguinho, é um programa. Um editor de texto é um programa. E essa caixinha, ela vai, como ela está utilizando a memória do computador, ela vai ter um certo tamanho. E esse tamanho é medido, ele é medido em bytes. Ok? E essa caixinha, ela vai armazenar um dado. Então, essa caixinha, ela armazena um dado. Ora, se eu quero guardar texto, a caixinha ela tem que ter sido preparada para armazenar texto. Se eu for guardar números, a caixinha tem que ter sido preparada para armazenar números. Então, o que acaba acontecendo? Toda variável, então isso aqui é uma variável, tá? Só colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso daqui é uma variável. Então, a variável funciona como uma caixinha, tá? Então, é uma variável, ela tem um certo tamanho em bytes, ela vai armazenar um dado, e todo dado armazenado na variável, todo dado armazenado na variável possui um tipo, ok? E esse tipo, como nós já vimos, pode ser texto, pode ser número, pode ser lógico, tá? Se ele vai ser texto, a gente fala que é uma string. Se ele vai ser um número, ele pode ser um número inteiro. Ele pode ser um número inteiro ou real. E ele pode ser lógico, que é o true e o false. Ok? Então, esse tipo que a nossa variável vai armazenar, toda variável possui um tipo. Tudo bem? Então, o que nós temos, então? Então, nós temos que as variáveis são criadas pelo próprio programa que está sendo executado. Geralmente, elas são criadas na memória principal do computador. Aqui a gente chama de memória eletrônica, é a memória mais rápida, já também conhecida como memória RAM, tá? E os dados, todos os dados, por exemplo, o personagem, a quantidade de vida que ele possui, as armas que ele possui, quanto de munição ele tem, em que fase você se encontra, o nome do jogador, todas as informações são guardadas e armazenadas em variáveis, tá? São armazenadas em variáveis. E as variáveis são criadas pelo próprio programa na memória do computador. Elas vão requisitar uma certa quantidade de bytes, ou seja, elas ocupam um certo espaço da memória. As variáveis, elas vão receber diferentes tipos de dado, portanto, elas, dependendo do tipo de dado, ela vai usar mais ou menos bytes, tudo bem? Toda variável ela vai ter um identificador e toda variável, ela o que? Ela pode armazenar diferentes tipos, ela pode armazenar os dados que vão ser guardados dentro dela, podem ser alterados no decorrer da execução do programa. Tá bom? Então, isso é muito importante para que a gente possa entender como elas são utilizadas dentro do código. Praticamente, quando você for fazer a programação do seu jogo, você vai inevitavelmente precisar de variáveis para todas as informações, por exemplo, do seu personagem, do jogo, da fase, dos inimigos, e assim vai, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui, a gente continua no